Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Agradeço aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter sempre gente nova com a gente. Volte mais vezes, que você possa receber todo o amor de Deus revelado em nós, em Cristo Jesus, através dessa igreja por sua vida. E volte mais vezes. Sintam-se à vontade. Amém? Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. Se alguém ainda não deu o nome para o Dia da Família Feliz, a Andriele pode estar pegando no final do culto. A Andriele está aí, né? Tá por aí. Tá, então tá bom. Beleza. Marcos, capítulo 4, dos versos 26 até o verso 29. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ok? Fica com a Bíblia aberta, porque a gente vai ainda olhar para esses versos. Senhor, fala conosco através da tua boa, perfeita e santa palavra, modifica o nosso coração, nos transforma através da palavra, do teu Espírito, que seja um tempo de renovação e de transformação do Senhor nas nossas vidas, esse tempo que estaremos olhando para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai percebendo uma capacidade enorme de Jesus simplificar temas complexos, assuntos difíceis, assuntos que até hoje a gente leva um tempo enorme para entender, para compreender. A gente, mesmo depois de ele ter explicado, simplificado todas as coisas, à medida que a gente vai andando, a gente tem uma tendência para complicar, para novamente colocar elementos que já deveriam ter sido tirados disso. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque ele vem nos mostrando a realidade do reino de Deus chegando a partir dele. E aí a gente está tentando entender o que é esse reino de Deus que acontece a partir do filho de Maria, que vem de Nazaré, andando na periferia, não tendo a sua concentração no poder político, nem no poder religioso. Um homem que está crescendo à margem, filho de um carpinteiro, e de repente ele fala que o reino de Deus chegou a partir dele, e a gente quer entender esse reino, a dimensão disso, né? O Criador de todas as coisas se apresentando para a gente em carne e osso a partir do seu Filho, e nele nós temos toda a imagem daquilo que é perfeito, nele nós temos toda a expressão da glória e da graça de Deus de maneira muito clara. E aí ele vai falar do reino. Interessante que ele usa uma figura agrícola dentro de uma cultura agrícola, e ele fala é como uma semente. É uma coisa que vocês estão fazendo diariamente. É uma coisa comum da história de vocês. Vocês não lançam a semente sobre a terra? Sim. Vocês não percebem o poder dessa semente se transformar em uma árvore? Sim. Vocês não percebem que isso acontece de maneira espontânea, orgânica, e muitas vezes independente daquele que semeou? Sim. Então assim é o reino. O reino é essa coisa que você não vai conseguir entender o mistério, extremamente simples, e ele vai acontecer a partir desse movimento, a partir desse processo bonito de ser lançado e ser compreendido.
Ao mesmo tempo que ele vai tratar agora a nossa participação nisso. Ele vai dizer, ó, o reino de Deus tem uma participação humana. É como se alguém, saindo pela vida, lança uma semente, e essa semente cai na terra. Mas ele não faz com que esse participante do reino seja o centro do reino. Ele também demonstra que não é a partir da energia desse participante do reino que o reino se estabelece. Ele não coloca toda a responsabilidade da efetividade do reino acontecer no coração do homem, naquele que semeia. Ele vai dizer que existe uma participação, porém, esse participante, ele tem que perceber que isso é um privilégio e ele não é um ser indispensável no processo. E aí até parece que ele está desvalorizando esses participantes do reino que acontece a partir dele, mas no final, ele celebra essa conquista, mesmo como que todo o processo dependesse daquele que semeou, como se tudo fosse feito por ele. Ele chama para celebrar alguma coisa que foi tão pequena participação do semeador, mas ele fala, vem para cá, vem junto, vem celebrar o que eu estou fazendo no mundo, vem ser participante de uma história bela, do reino de Deus acontecendo a partir da sua vida. E aí algumas coisas no texto eu gostaria de compartilhar com vocês. Do nosso papel, a maneira como a gente deve se enxergar, como Deus nos vê nesse processo de viver, de existir dentro do reino de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção está no verso 26, quando ele diz, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. E aqui ele está falando de um trabalho despretensioso, de um trabalho humano que acontece sem perceber muitas vezes o que está acontecendo. Ele diz como se fosse a ideia de uma condicional, uma ideia de alguma coisa que vai acontecer de uma maneira despretensiosa, mas que traz um lindo significado. Ao mesmo tempo que pode ser uma atitude intencional, de alguém que lança querendo lançar, de alguém que joga semente pela vida querendo jogar. Mas o reino de Deus faz parte de homens e mulheres que encheram as suas mãos das boas sementes do Evangelho e vão para a vida, fazendo com que essas sementes sejam lançadas e, ao mesmo tempo, caídas despretensiosamente. Quantos frutos já não nasceram pela vida de sementes despretensiosas? De gente que, ao terminar de experimentar de uma fruta saborosa, adocicada, pega isso e joga. Como se jogasse qualquer coisa e ela cai numa boa terra. E depois de anos, alguém passa em frente àquele terreno abandonado e está ali um pé de maracujá. E fala, mas quem fez isso? Alguém um dia pegou uma casca de maracujá com algumas sementes e jogou e deu nisso. Alguém que terminando de experimentar de uma bela laranja, pega isso e joga em qualquer lugar. E ela rola e cai num ambiente, de repente essa semente mergulha na terra. Depois de anos, alguém passa e vê um pé de laranja bonito acontecendo. Como que isso aconteceu? Não, alguém, algum dia, a gente não sabe o nome, jogou. Assim é o reino de Deus. Homens e mulheres que vão pela vida, jogando as suas sementes, e muitas vezes são jogadas, muitas vezes são caídas das suas mãos, outras vezes são bem direcionadas, querendo acertar. E o reino de Deus vai acontecer por homens e mulheres
que são bons semeadores. Se você virar a página da Bíblia, você vai ver ele contando a parábola do semeador que saiu a semear. E ele dizendo dos resultados disso. E mais uma vez ele fala que o controle do resultado já vai estar nunca vai estar nas mãos daquele que lança a semente. Quer ver um lançar de sementes despretensioso, de gente que lança sem saber que está lançando? Vamos lá para Mateus capítulo 25. Esse texto pode mostrar esse lançar de sementes que a gente lança sem perceber que está lançando. O verso 35 de Mateus 25, que diz: porque tive fome e me deste de comer. Verso 35 do capítulo 25. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntaram os justos, os semeadores, os que pertencem ao reino das boas sementes, das sementes da natureza graciosa e bondosa. Esses são os justos. Eles perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondeu e o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Amém? É o reino das sementes que são lançadas sem a gente perceber que a gente está lançando. A natureza graciosa e bondosa das sementes. A gente não semeia porque a gente tem em nós essa natureza pecaminosa e quer ver o resultado disso. A gente semeia pela natureza dessa semente que é graciosa, não esperando nada em troca. A gente joga. E aí, de repente, a gente pode chegar no céu um dia e Jesus olhar nos olhos da gente e dizer: ah, teve um dia que eu estava assim, meu amigo, teve um dia que eu estava cansado e você foi um refúgio para mim. Teve um dia que eu precisava de um abraço apertado e você me abraçou. Teve um dia que eu estava desesperado e você foi amparo. E você fala: ô Jesus, e aí? Ou não, são as sementes que você jogou sem perceber que estava jogando. É esse trabalho que é intencional ao mesmo tempo, é despretensioso. Por isso que quando Jesus nos convida à jornada do discipulado, ele não está dizendo que isso é uma agenda, um método, ele está dizendo que isso é uma vida. Que a gente vai, ide pelo caminho, é um ato contínuo. Não há mais como divorciar a minha vida sem Deus e a minha vida com Deus. O reino de Deus invadiu todas as esferas da minha vida, da minha agenda, dos meus espaços, a minha energia. E Ele colocou sementes infindáveis no meu coração. E eu vou andando e a semente vai caindo. Vai se derramando sobre vários terrenos. E o trabalho dele é que você viva jogando sementes. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção é que ele, depois que faz isso, o verso 27 diz que ele vai, dorme, se levanta, para e vai descansar. Uma outra versão vai dizer: e ele se esquece do que fez. Mas a segunda coisa que eu chamo a atenção é o descanso do reino. Eu nunca lidei com agricultura, não é minha praia. Nunca fui nada disso. Com peixe, muito menos. A minha relação com qualquer tipo de peixe é extremamente difícil. Ele nunca se aproxima. A nossa relação é rompida desde a minha infância. Nunca houve um encanto. Eles nunca se apaixonam
pelo meu processo de sedução com a minha vara na frente de um riacho. Mas o agricultor não é aquele que planta, e aí ele fica olhando, dá 30 segundos, ele olha de novo, ele dá mais 1 minuto e meio, ele olha, e depois de 2 minutos ele olha, ele vê. Aí no outro dia ele acorda, vai lá e fica vendo se a semente brotou. Ele joga aquilo, e ele sai daquele ambiente, na certeza que existe um ciclo natural, que independe dele, e que vai acontecer. A capacidade de homens e mulheres que vivem no reino de Deus, de viver o descanso em fé do que Deus pode produzir a partir das nossas ações. A gente vive o reino de Deus como se ele dependesse do nosso olhar, como se a gente fosse condutor do processo divino. A gente lança a semente e a gente fica tentando imaginar que momento, que hora, como que isso. E se não frutifica, a gente entra num processo de depressivo, que vai amargando a alma. A gente acha que a gente não é bom para Deus, que Deus não usa a gente, que Deus usa todo mundo, mas não usa a gente. Ele está dizendo, se comporte como um agricultor no reino. Aprenda a lançar semente e dormir depois que você lança essa semente. Não pense que você ficar olhando a madrugada toda, você vai conseguir acelerar processos. Não pense que o fato de você ficar o tempo todo cronometrando, assistindo, cuidando, amparando, você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Não vem de você o processo de fazer com que semente vire vida. Não é assim que a gente vive. Eu lido com pastores que as últimas coisas que eles conseguem fazer é descansar, é dormir. Homens e mulheres que vivem como se todo o reino de Deus dependesse da sua energia e da sua eficácia. E ao invés disso produzir calmaria no coração, tranquilidade no ser, nós vamos gerando uma comunidade de ansiosos, de homens e mulheres que acham que têm a capacidade de acelerar o rio, de fazer as coisas acontecerem, de achar que o poder de fazer semente virar vida foi colocado nas nossas mãos. Não foi. O reino de Deus é como homens e mulheres que lançam a semente e depois disso descansam em fé, aprendem a dormir. Sem culpa, sem ansiedade, sem a sensação que o resultado disso depende unicamente de você, dos seus esforços, da força do seu braço. Não viver essa dinâmica de, depois de lançar semente, reclinar a cabeça, dormir, levantar, no dia seguinte fazer a mesma coisa. Tem levado gente à tirania dos números. Gente que fica o tempo todo contabilizando os resultados das sementes lançadas. A gente não tem o controle disso. Como comunidade, como igreja, a gente existe na cidade para lançar sementes e jogá-las pela vida. E o que a gente faz depois disso? A gente vai e dorme. O que a gente faz depois de semear comunitariamente a semente do reino? Num culto de domingo à noite, a gente chega em casa e dorme. O que eu faço depois de encontrar gente dia após dia e semeando a boa semente? Eu durmo. Porque o resultado da produção de vida a partir das minhas ações não cabe nas mãos daquele que semeia, não está nas mãos daquele que semeia. A terceira coisa que o texto nos fala é da insignificância. Quando o texto diz, não sabendo ele como,
Uma outra versão aí é essa que fala: esquece do que fez. A insignificância nossa de lançar semente, dormir e esquecer daquilo que a gente faz no reino. Esquecer de sermos reconhecidos por aquilo que fizemos. Isso aqui é muito difícil. A gente está numa cultura que não sabe lidar com a insignificância. A gente vive um tempo onde a necessidade do título, do reconhecimento, do aplauso é imediata. A gente vive no tempo dos likes, que a gente pode ficar triste se a foto nossa não tiver tantas curtidas quanto a expectativa que a gente tem. O Instagram mudou lá, né? Dizendo que é para deixar a gente mais saudável. É nada, é para poder ganhar mais dinheiro. A coisa é outra. Mas a gente vive uma necessidade do significado que Jesus está dizendo no reino de Deus. Aprenda a esquecer do que você faz. Você não pode parar de fazer, mas você deve esquecer do que faz. Eu olho para frente sabendo que eu tenho que lançar semente, mas eu olho para trás na certeza que eu tenho que esquecer do que lancei. Eu vou celebrar à medida que o grande agricultor me chama para a festa da semente que eu plantei lá atrás. Mas se ele não chamar, eu devo aprender a esquecer daquilo que plantei. A gente tem uma necessidade de ficar refrescando a memória de todo mundo. Fui eu que fiz isso. Eu já tive em reunião pastoral e os caras ficam tentando dominar o processo de batismo. Fui eu que batizei. Como coisa que a gente fosse dono de processos do reino de Deus que não tem a ver com a gente. Como é difícil isso. Eu falo que isso é difícil a partir da minha própria vida, esquecer e se deixar esquecer. Esquecer e se permitir ser esquecido. Não é somente um esquecimento individual. É olhar para o outro e não culpá-lo porque ele esquece também. Porque tem hora que a gente não quer ser tão vaidoso. Então a gente aprende a esquecer do que a gente faz, mas a gente olha para o outro dizendo bem assim, ó, de vez em quando dá uma lembrada do que eu fiz, como eu sou bom. Eu até não posso tanto porque ofende o caminho de humildade que Cristo nos propõe. Mas é esse esquecimento que você tem que fazer e também é um esquecimento que você permite que os outros tenham. Se foi, amigo. A gente complicou o processo porque a gente vive tentando encontrar o significado dentro de um reino onde o rei está dizendo todo o significado e toda a glória já tem dono. E você vai adoecendo o seu coração na busca de significados dentro desse reino que você não pode tomar para si, porque eles não te pertencem. Aquele que lança a semente deve aprender a lançar e esquecer do que lança. Quando isso não acontece, a tirania dos números toma conta da gente, a gente fica com o coração preso a determinadas coisas, e a gente vai cada vez mais adoecendo o coração da gente nesse processo de viver o reino de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 6, do verso 2 ao verso 8. A insignificância no reino, e como isso pode ser tranquilizador para a sua vida.
Quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti. Fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a compensa. Tu, porém, que pertence ao reino de Deus, um reino onde as sementes lançadas não devem ser lembradas. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a esmola fique em secreto, insignificância. E teu pai, que vê em secreto, é uma relação secreta de bondade, de ação, de sementes lançadas no secreto. E a recompensa é resultado de gente que compreende no reino de Deus a virtude do secreto. Isso é difícil. A gente não vive essa relação da insignificância e das sementes nas nossas relações familiares. São inúmeras vezes que as boas sementes que eu já lancei na vida dos meus filhos são lembradas por mim na vida deles como um processo de cobrança por um comportamento equivocado. E por que Jesus Cristo está nos ensinando isso? Porque uma nova natureza deve nos absorver, que é a natureza do Rei, a natureza de Cristo. Você não vê o tempo todo Deus sinalizando sobre a sua vida alguma semente que Ele lançou, dizendo, ó, não esquece. Ele joga e deixa acontecer. Porque o que move a ação de Deus, o que faz Deus responder alguma coisa relacionada a gente, não parte da gente, não é a gente que provoca uma resposta em Deus. Qualquer coisa que move Deus tem a ver com o que Ele é e não com o que a gente faz, ou com a maneira como a gente responde aos seus feitos. O reino de Deus é como gente que lança semente e esquece do que fez. Mas aí no verso 28 ele vai falar do resultado disso. Ele vai dizer que a terra por si mesmo frutifica. E o impacto disso, onde uma pequena semente pode gerar grandes resultados. O potencial de uma semente é algo extraordinário. Aquilo que você faz, Ele pede para você esquecer, porque você nunca vai conseguir medir o efeito subjetivo, transformador no coração das pessoas daquilo que você fez. Porque o efeito é extraordinário. O que ele está querendo dizer é o seguinte: alguém entende de agricultura aqui? Quantas sementes precisa para dar um pé de laranja? Hã? Ninguém sabe? Eu não sei, eu não estou fazendo. Alguém sabe? Uma semente, Marco? Aí, Marco, resolveu minha vida. Uma semente caindo numa terra boa produz um pé de laranja. E um pé de laranja produz quantas sementes? Uma laranja, ele produz, e quantas sementes tem uma laranja? Mas um pé de laranja produz centenas de laranjas por décadas. Ou seja, uma semente produz um efeito extraordinário. O resultado de uma boa semente é algo que a gente não pode medir. Por isso ele fala, esquece do que você faz. Porque é muito maior do que os seus olhos podem ver. E sabendo dessa natureza pecaminosa, ele quer que a gente esconda esse desejo nele de ficar o tempo todo contabilizando
os efeitos das nossas sementes, para que a gente não seja orgulhoso demais. Porque ele está dizendo, você não consegue medir o resultado das sementes que caem das suas mãos, nos corações, nas terras, de inúmeras pessoas nas suas existências. Você não consegue medir o poder extraordinário de uma semente no coração do seu filho, da sua filha, do esposo, da esposa. O resultado, você não consegue compreender. E ele vai dizer que o ciclo não para. E você não tem poder sobre o ciclo. Você vai lançar a semente, aquilo vai acontecer. E aí, o reino de Deus vai acontecer numa dimensão natural, que Ele mesmo provoca. Por isso que depois Jesus vai dizer, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, porque existe inúmeras pessoas de forma incontáveis andando pela vida e jogando essa semente, e por mais que o diabo tente ficar tentando bloquear, ele não vai conseguir impedir os semeadores do reino pela vida. Porque a cada semente lançada, o poder multiplicador disso, o efeito disso na história é algo que a gente não consegue medir. Então, a valorização não está no reconhecimento que a gente busca ter, ou que as pessoas muitas vezes enxergam nisso, mas no efeito extraordinário disso. Provavelmente a história dessa igreja foi uma semente que foi lançada a partir de uma reunião de oração em uma casa, em 1977, 76. Isso daqui começou numa casa, provavelmente como a história da maioria das igrejas por aí. Uma mulher, ou um casal, uma família, com o coração tocado pelo Espírito, decidiu começar uma reunião de oração e evangelização. Em 77, isso daqui vira igreja de fato. Uma semente lançada em uma casa faz com que uma plantação dessa daqui aconteça. E aí décadas e décadas de sementes sendo lançadas nessa cidade, de pessoas sendo tocadas. Esse é o reino de Deus. E por fim, é quando ele fala, o fruto fica maduro, vem alguém, mete a foice e a colheita chegou. Ele está dizendo de uma celebração que Deus nos convida a ter com Ele, naquilo que Deus mesmo faz o tempo todo a partir de pequenos gestos que a gente tem pela vida. Coisa extraordinária. A gente vai andando, de repente uma semente cai das nossas mãos. E essa semente pode ser uma palavra, um abraço, uma oração. Pode ser um telefonema, pode ser um ouvido aberto. E aí, a partir daquilo, o mistério da graça e do Espírito vai agindo, produzindo algo, fazendo com que isso cresça. E depois de tudo pronto, tudo acontecendo, vem o Senhor dessa grande colheita, corta e nos convida para participar disso. A bondade de Deus sempre nos convida para participarmos da colheita que Ele faz. Ele se responsabiliza por fazer quase tudo. E quando chega o resultado disso, Ele chama a gente para celebrar com Ele como se tudo fosse um processo que a gente colaborou de maneira muito profunda. Ou seja,
Ele está dizendo, tudo poderia ter feito somente por mim, mas você está aí. Eu te chamei para isso. Eu te chamei e coloquei semente na sua mão. Eu poderia fazer com que essas sementes caíssem de forma inexplicável. Mas eu joguei na sua mão e falei, vai lá e joga. Vai lá e lança. Vai lá. Experimenta do que é isso. Prova do que é viver o meu reino. Experimenta do poder dessa semente que te transformou e agora começa a transformar tantas pessoas que estão à sua volta. Seja cooperador comigo nesse mistério do Espírito e da graça, onde o responsável por fazer tudo isso é o próprio Deus. Vai lá. Joga essa semente no coração das pessoas. E descansa. Porque você não tem ideia do poder dessa semente quando entra no coração de um homem. Da incapacidade que o mundo e o inferno terão de impedir essa semente brotar e crescer. Vai lá, joga nesse terreno rochoso, difícil. Vai pela vida. E se você perceber que alguma caiu, não se apresse em pegar, deixa no chão. Porque quem sabe você estava tão preocupado com o seu dia, você não ia conseguir ver onde eu queria lançar, então eu deixei escorregar uma da sua mão. Se escorregar alguma, deixa no chão. Porque nunca vai te faltar semente na mão. E quando chegar no final do dia, não fica tentando contabilizar onde você lançou, fazer um mapeamento dessas sementes. Deixa elas fluírem. Deixe elas crescerem. Deixe que essa única semente se transforme daqui a algum tempo. Leva um tempo. Só que você não é muito paciente, mas eu sou. Então para de olhar para ela, porque você não tem paciência que eu tenho para vê-la crescer. Então vai dormir, esquece. Porque depois de lançar, você querendo contribuir, você pode atrapalhar. Agora eu não. O Senhor já é paciente. Ele não tem pressa. Ele tem uma vida toda para transformar a gente naquilo que Ele quer que a gente seja. Ele tem uma eternidade para ser Deus. Eu tenho uma vida para ser homem. É interessante que no Salmo 126, quando o salmista no verso 6 fala desses que estão andando e semeando com lágrimas, chegará o tempo onde eles vão colher com júbilo e alegria. Dizendo que chega o dia da colheita. Chega o dia onde você percebe que valeu a pena jogar as sementes pela vida. Valeu a pena porque Deus fez algo que você não conseguiria fazer. E depois de tudo feito, você olha e diz: foi o Senhor. É a imagem do agricultor que lança sua semente. E depois de alguns meses, ele se apresenta diante daquela colheita e ele vê um negócio e fala: como que isso pode acontecer? Ele não tem poder sobre a terra. Ele não tem poder sobre o vento. Ele não tem poder sobre o clima. Ele não tem poder sobre a chuva. Ele joga a semente num ato de fé, dizendo: daqui 6 meses eu volto aqui. Tem alguma coisa do nada para que eu possa colher. O reino de Deus é o reino vivido por fé. De homens e mulheres que lançam a sua semente, na certeza que depois de um tempo, dormindo, descansando,
e crendo, Deus convida a gente para participar daquilo que Ele fez. Amém?